E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, bora hoje falar um pouquinho aqui sobre linguagem de programação. Afinal, um canal de tecnologia que não fala sobre o que é programação, galera, não é um canal de tecnologia, tem alguma coisa errada. Então vamos fazer esse vídeo. Muita gente me perguntando, Guilherme, qual linguagem você programa, qual linguagem eu posso começar? Então aqui eu trouxe para você as 5 principais tecnologias atuais do mercado, beleza? Eu fiz uma pesquisa, claro, vai ter gente que vai falar que não é essa a ordem, não importa. Eu sei que essas 5 são muito boas, são muito bem pagas, inclusive, os profissionais dessa área. E galera, como vocês sabem, tecnologia boa, no final das contas, é a que paga as suas contas, beleza? Porque essa frase é engraçada, eu já ouvi ela algumas vezes, mas faz total sentido. Porque se você se adequou àquela tecnologia, se ela te deu uma oportunidade de trabalho, não tem para que você querer trabalhar com outra. Adapte-se àquela, se está ok para você, se não está, procure outra. Mas não fique pulando de tecnologia para tecnologia, achando que isso é que vai te fazer ser um programador melhor. A linguagem de programação ela é um meio, né, pelo qual a máquina entende que você precisa produzir algo através dela. Então a gente já começa aqui falando sobre o que é a linguagem de programação. A linguagem de programação é por onde o hardware e o software eles se comunicam. Então é por onde o seu computador físico se comunica com o seu sistema operacional. É por meio de códigos, de instruções que isso vai acontecer. Então o seu programa que você utiliza lá no seu computador, ou que você produz através, né, das lógicas de programação, das linguagens de programação, ele vai falar com a máquina, passar instruções para o seu processador, que vai repassar para a placa-mãe, etc. E isso vai produzir resultados na sua máquina. A sua máquina, o seu hardware, vai entender através de uma linguagem de programação, de um código estruturado, que ele deve dar picos de corrente, por exemplo, liberar mais energia nos componentes. É só um exemplo para você entender como tudo aquilo que você escreve, no final das contas, cada componente lê de uma forma, né? O seu software lê de uma, o seu hardware lê de outra. Para isso nós temos regras semânticas, regras sintáticas, né? Que nós temos que respeitar para que através dessa convenção, né, dessa linguagem, dessa língua, né, a gente pode dizer assim, um programador que crie uma aplicação, crie um aplicativo, enfim, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de algoritmo e lógica de programação. Por quê? Muita gente confunde, beleza? Acha que é a mesma coisa e não é. Tá? Algoritmo ele é como se fosse uma receita de um bolo. Você tem uma série de passos escritos, definidos, enfim, para que você possa chegar à execução e ao produto final, que no caso é o bolo. Não existe regras semânticas e sintáticas dentro dessa questão do algoritmo, apenas uma sequência de instruções, é isso que importa para nós. Por exemplo, como chegar na sua casa. Quando você pega um ônibus, um Uber ou de carro, com o seu próprio carro você está indo para sua casa, você não está percebendo, mas você está executando um algoritmo, porque é uma série de instruções, mas vamos dizer assim, você não precisa ir por um caminho único. Talvez você possa pegar 5 caminhos diferentes para chegar na sua casa. Então você percebe que você tem apenas que seguir as instruções. O produto final, o que realmente é o interessante. Bom, mas o que acontece? Por que então que a gente utiliza a linguagem de programação? Como eu acabei de falar para vocês, o que o computador entende, né, para ele fazer esses disparos de energia nos componentes, como é o caso do processador, por isso que existe, né, overclock e tudo mais, ele entende isso através de binários, né? Então ele entende através disso, através de 0 e através de 1s. Literalmente, não sei se você já assistiu, inclusive eu recomendo esse filme, O Jogo da Imitação, você consegue ver muito bem isso, né? Onde eles criam um computador inclusive é bem primitivo, né? O Alan Turing cria aquele computador fantástico para descriptografar as mensagens que os nazistas enviavam, né, para o exército britânico conseguir invadir, ganhar a guerra, interceptar os alemães. E é bem interessante você ver como a máquina funciona assim, através de estímulos, né, que ela recebe desses 0 e 1s, sendo 0 falso e 1 verdadeiro, digamos assim, você consegue se comunicar com a máquina. Mas aí pensa só, você ter que falar em 0s e 1s com a máquina. Seria muito difícil você programar assim, né? Se você pensar na linguagem C, que não é orientada a objetos, já se torna mais difícil programar, né, do que uma linguagem, por exemplo, orientada a objetos, como é o caso do JavaScript. Se isso já tem uma grande diferença, agora imagina você, um programador, programar em 0s e 1s, seria muito difícil. E o que a linguagem de programação faz é intermediar o algoritmo e o seu computador, o seu software e hardware. Então a linguagem de programação ela cria uma série de instruções, de regras semânticas, regras sintáticas, para transformar aquele algoritmo, que nada mais é do que a sua lógica, em 0s e 1s. Só que você não precisa escrever 0 e 1, porque você escreve o código no seu
VS Code no seu editor de texto que você utilizar aí, a sua máquina vai interpretar e vai mandar tudo aquilo traduzido para 0 e 1. Então você tem a lógica de programação, que são os algoritmos, você transforma essa lógica através da linguagem de programação em uma aplicação, e essa aplicação é lida por um software que, interpretando os zeros e uns, manda para o seu hardware fazer toda a execução, beleza? Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre linguagem orientada a objetos e linguagem estruturada. Como que funciona isso? Galera, é um conceito até que eu aprendi há pouco tempo, então a minha explicação ela vai ser de uma pessoa que acabou de entender, mas perceba que bacana é isso, tá? Quando a gente fala de classe e objeto, muita gente se confunde. A classe ela nada mais é do que um molde, podemos dizer assim, de uma pessoa, por exemplo. Então ela envolve o nome dessa pessoa, o endereço dela, a altura dela, o peso, a cor dos olhos, etc. Ok? Isso é uma classe. Então eu sei que quando eu tenho esses 5 elementos que eu citei para você, eu tenho uma pessoa. E essa pessoa é o objeto. Ela é a concretização, ela é o resultado daquele molde, que é a classe. Ou seja, em outras palavras, se eu tenho a minha altura, se eu tenho o meu nome, o meu endereço, a minha cor dos olhos e o meu peso, especificamente os meus, então eu tenho um objeto que eu posso chamar de Guilherme. E esse tipo de linguagem torna muito mais fácil a programação porque nós conseguimos pensar como no mundo real mesmo, através da programação. Então nós conseguimos utilizar essa ideia de objetos e classes para fazer nosso código. E isso se torna muito mais simples do que a linguagem estruturada. E aí fica muito top de entender tudo isso quando você imagina que a linguagem estruturada, apesar de ela ter menos flexibilidade, porque ela envolve a sequência, a decisão e o resultado, então o código ele é escrito, ele verifica se está correto e ele produz um resultado, né? Ok. Porém, qual é a desvantagem disso em relação à linguagem POO, né? Programação orientada a objetos? Na orientada a objetos, se você quer alterar algo, como você tem objetos, você tem funções, classes, é como se tudo tivesse encapsulado. Então você consegue desacoplar algo do seu código sem afetar o todo. Isso acontece quando eu estou programando utilizando a biblioteca React, né? Eu trabalho com JavaScript e eu consigo facilmente tirar um componente da minha aplicação sem ter que ler linha por linha para saber se uma etapa apenas pode desestruturar todo o meu código, como é no caso da linguagem estruturada. Então essa é a grande diferença. Ah, mas tem melhor ou pior? Não. Existem todos esses tipos e cada um com sua funcionalidade, certo? Agora vamos falar das 5 linguagens que estão dominando em 2021, já que você já entendeu o conceito básico aqui, né, de linguagem, algoritmo, diferença entre linguagem de programação orientada a objetos e linguagem de programação estruturada. Vamos falar das 5, top 5. Então nós temos Python, Java, depois temos C# e C, depois temos JavaScript em quarto e para fechar a linguagem Go. Python é uma linguagem de programação criada em 91. Ela é uma linguagem de programação open source, ou seja, o código é aberto para outras pessoas poderem contribuir na sua construção. Se você não sabe o que é um código open source, em breve eu irei gravar um vídeo sobre, ok? É uma linguagem de programação muito versátil hoje em dia. Ela é muito usada no campo de análise de dados, automações de scripts. Ela é utilizada em desenvolvimento web, utilizada em desenvolvimento mobile, muito utilizada em machine learning também. Então, assim, Python tem uma grande flexibilidade. Eu acho que é por isso que merece aqui o top 1. É uma linguagem muito versátil que vem dominando cada vez mais o mercado, beleza? Você que quer trabalhar com Data Science, por exemplo, é muito, muito importante. Inclusive, tem um canal muito legal no YouTube que eu recomendo, que é o Seja um Data Science, para quem quer ir para a área de ciências de dados. É um canal muito legal. Se não me engano, o nome dele é Marlon. Ele faz um trabalho muito incrível, então fica a recomendação aí. Bom, em segundo é o Java. Ele foi criado em 95. O Java tem uma história muito interessante, né? Porque o logo do Java, não sei se você já viu, é um logo que ele tem um cafezinho saindo uma fumaça, né? E é porque ele foi criado quando os criadores estavam na ilha de Java e tinham gostado muito do café. E como lá tem um café incrível, eles acabaram deixando esse nome e esse logo aí. É uma linguagem de programação orientada a objetos e é uma linguagem que basicamente dominou, né, toda a internet. Então muitos navegadores não funcionam sem Java, ela é rápida, confiável, segura. Então é uma linguagem que dominou também pela sua existência já, né, por ser bem antiga e pela sua flexibilidade também. Agora nós temos C e C#, o clássico de qualquer faculdade, né, quase todo mundo, acho que não tem uma faculdade que não ensine um pouco de C e C#. Mas por que C e C#, C principalmente, C# ainda você vê bastante vaga, mas em C você não vê tantas vagas assim? Porque é uma linguagem de programação que ela tem uma outra função, né? Ela é uma linguagem de programação que você vai utilizar para criar núcleos de sistemas operacionais, os kernels, né?
Então você vai utilizar para coisas que a gente nem vê, né? A gente só sabe que funciona, que está ali, né? No nosso Windows, no nosso Linux, no nosso sistema operacional, está rodando, mas a gente não vê. O driver da sua placa de vídeo, o driver da sua placa de rede, da sua placa-mãe é construído em C Sharp. Então é uma linguagem diferente, né? Podemos dizer que ela é uma linguagem um pouco mais robusta, talvez, né? Por ela ter essa infraestrutura, ser responsável por essa infraestrutura. Enfim, é outra proposta, por isso que você não vai ver tanta gente se interessando também, porque tem um direcionamento diferente. Então C é muito bom para trabalhar com hardware, mas você não vai ver normalmente alguém programando em C um site, entende? Então perceba como cada linguagem tem sua aplicação. Bom, o JavaScript está em quarto. Eu amo JavaScript, sinceramente, eu acho muito top. Eu tive um contato assim de primeira, né? A primeira tecnologia que eu trabalhei. Eu acho muito incrível o JavaScript pela possibilidade que você tem de trabalho com ele, porque ele manipula o HTML e o CSS. O HTML sendo uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, e o CSS uma linguagem de estilização. Então, quando você consegue usar o JavaScript para dar vida, né, alterar o estado, e o estado eu falo realmente fazer com que um botão funcione, fazer com que o formulário seja preenchido e seja submetido, né, de fato, porque o HTML ele não vai ter esse potencial, né? Você vai conseguir fazer isso através do JavaScript. Criar aplicações mais complexas, com HTML você faz algumas poucas coisas, com CSS também. Ah, mas HTML e CSS então não serve para nada? Não tem utilidade? Claro que tem. Tem muitas páginas, inclusive, olha que engraçado, Peter Jordan, que é o dono do canal iNerd, ele contou que ele utilizou HTML puro para criar os primeiros sites dos Cifras, se eu não estou enganado. Então o que eu quero dizer é que com HTML você vai ter uma limitação e com CSS também. Mas se você com apenas os dois em conjuntos, você já consegue produzir, e se você juntar o JavaScript, você vai muito além, em aplicações muito mais complexas. E hoje, não é à toa, isso se comprova através de frameworks, bibliotecas, como é o caso do Angular, do React, que estão bombando, que Netflix utiliza, Spotify utiliza, Microsoft, todas as empresas do mundo quase utilizam aí nas suas aplicações, aplicativos, sites, sistemas, porque realmente é muito versátil essa tríade, né, da linguagem de programação. HTML, CSS e JavaScript, você vai ouvir falar muito. Bom, agora a linguagem Go, ela foi criada nos escritórios do Google em 2007, é uma linguagem de programação mais recente. Ela não é considerada de médio nível, assim como C, ela é considerada de alto nível, mas ela é inspirada em C. Olha que engraçado. Então, ela tem aí uma semelhança, né? Uma inspiração na linguagem C. Então, ela traz algumas funcionalidades que C traz, né? Como resolver problemas de infraestrutura. Ela vem para trazer escalabilidade para projetos, para trabalhar a funcionalidade de servidores, né? Então, ela trabalha ainda assim em infraestrutura, ela tem esse foco, mas ela tem uma sintaxe mais limpa, mais tranquila do que C e C Sharp. Então é uma linguagem que se inspirou no C e trouxe um upgrade, né? Até porque a gente sabe que o que é feito pelo Google não vai ser ruim, muito provavelmente. Então fica aí a dica, linguagem Go, quinta linguagem para a gente fechar top 5 linguagens de 2021. Bom, um pouco da minha experiência agora para fechar o vídeo. A minha experiência como eu falei para vocês, eu trabalhei com React, trabalho, né, com React, que é uma biblioteca JavaScript, e eu gosto muito, demais mesmo, porque o React ele traz, como eu falei, o HTML, o CSS e o JavaScript, tudo num só código, você mescla tudo, você vê como cada coisa funciona, você vê os potenciais que aquilo tem, né, infinitos, e eu acho incrível, para mim é muito legal. O React, inclusive, né, ele é uma biblioteca que ele manipula o DOM do navegador, como se fosse o coração do seu navegador, né? Ele faz uma manipulação através do JSX, e que basicamente é a forma como ele comunica o seu código para o navegador, né? Não é JavaScript, é JSX que a gente chama. Então tem algumas mudanças aí, é isso que uma biblioteca, é isso que um framework faz, né? Ele torna aquela linguagem de programação mais eficiente, mais específico, ele dá uma nova cara, né, para aquele conjunto ali. Então estou gostando bastante, tá? Posso trazer vídeos em breve sobre React para vocês aqui. Eu gosto muito, acho que o mercado para React é gigantesco. E minha experiência é muito boa, muito fácil de aprender, não é nada muito difícil. Como eu disse, linguagem estruturada de objetos te facilita muito a vida, né? E é isso aí. E como eu falei para vocês, linguagem de programação não é mais importante, tanto faz a que você trabalha, procure uma que você vai ficar feliz, que você vai conseguir progredir na sua carreira, e de fato não é o mais importante, ok? Programar não é difícil, o que é difícil é você ter constância no aprendizado, né? Porque isso que faz a diferença. Achar que você vai aprender a programar só vendo vídeo e não colocando em prática é uma mera ilusão. É legal que você procure uma oportunidade de trabalho, um freelancer, empreenda, que seja.
para você ter ali uma sensação de começar a ganhar o seu dinheiro programando. Isso vai te ajudar também a ter mais vontade de programar. E essas são algumas dicas. Então, galera, se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado, né, na verdade, e deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo, vamos fazer o canal crescer. Galera, quanto mais esse canal crescer, mais conteúdo eu vou produzir, mais eu vou ajudar vocês. Quero trazer parcerias em breve para vocês aqui, convidados, muita coisa bacana vai chegar. Então, é isso, devs, estamos juntos. Me sigam no Instagram, me sigam no LinkedIn, todas as redes sociais abaixo, indicação de livros, indicação de cursos, tá tudo aí embaixo, beleza? Galera, valeu, um forte abraço e fui!